Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto eu esperava com paciência no Senhor, eu clamava. É o que nos diz Davi no Salmo de número 40. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que continuemos olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Como falou o autor da carta aos Hebreus, ele que sabia de tudo que esperava por ele, Calvário, os açoites, o beijo da traição, o abandono, a angústia, as dores físicas que ele teria que enfrentar, mas ele foi firme e inabalável, porque ele sabia que estava fazendo a vontade daquele que o enviou ao mundo perigoso. O mundo é perigoso. Por isso João escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno, alertando-nos de que o mundo é um lugar perigoso. O maligno, que tem sua função já definida, roubar, matar e destruir, ele não tira férias, ele fica o tempo todo trabalhando em prol do seu projeto, o projeto de arruinar a vida da raça humana e o projeto de afrontar a Deus. O Senhor Jesus Cristo sabia de tudo isto, mas ele veio exatamente para confirmar o que a palavra do Senhor fala para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor sabia de tudo isto, que não seria fácil, que ele seria exposto publicamente numa situação vexaminosa, abandonado por todos, rejeitado por todos, escolhido para morrer na cruz, no lugar de um salteador, de um homem sanguinário por nome Barrabás. Jesus Cristo sabia de tudo isto, da vergonha que ele passaria diante dos seus inimigos, mas ele não teve medo, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Ao Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores, que recebeu o castigo que era para nós, a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma fonte inspiradora de vida boa, vida com abundância, vida eterna, vida de paz, vida de alegria, vida de esperança, vida que nos levam até Deus. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela nos dá esperança. Por isso nós precisamos olhar para ela, olhar para a palavra de Deus e ocupar a nossa vida em estudá-la. É muito nobre estudar a palavra de Deus. Quanto mais nós, nesses dias complicados que nós estamos vivendo, não dá para negar esse fato, que a situação sobre a face da terra nos nossos dias atuais, ela está extremamente difícil, mas ainda não é a grande tribulação. Quando Jesus falou que será uma hora de uma grande provação, como nunca houve antes e nem haverá depois dela.
Então, Jesus falou que o pior ainda está por vir. E se sabemos disto, que o pior ainda está por vir, então vamos nos entregar a Ele sem reservas. Se entregue para Ele sem reservas. Se lance sobre o Senhor. Aceita o jugo dele que é suave. Carrega o fardo dele que é leve. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Nós encontramos nele descanso para as nossas almas. É maravilhoso saber de tudo isto. É maravilhoso decidir viver tudo isto. Toda a oferta que foi posta diante de nós, que está sendo mostrada na palavra de Deus, toda a oferta, todas as ofertas que nela contém, são para nós, para os que creem em Deus. E eu quero meditar com você no Salmo de número 46. A situação não estava boa para aquela geração. A situação não estava boa para os filhos de Coré, que escreveram este salmo. Mas eles não tinham dúvida nenhuma em suas vidas, porque a esperança deles não estava na força deles. A esperança deles não estava no arco de flechas que eles traziam em suas mãos. A esperança deles não estava na espada que eles achavam que podia salvá-los. Mas a esperança deles estava no Senhor. A nossa esperança não está na ciência. A nossa esperança não está na tecnologia. Nós não negamos a eficácia da ciência e da tecnologia, porque ela é uma providência de Deus. Ela não é uma invenção do homem, para o homem se vangloriar. Ela foi profetizada por Deus no capítulo 12 de Daniel, como uma providência de Deus para esta geração. E a ciência deve ser utilizada para o bem e para que Deus seja glorificado através dela. E nós temos a ciência, temos a tecnologia, temos todo um aparato à nossa disposição, mas que não tem sido suficiente para evitar a morte de milhares no mundo inteiro por um vírus que parecia ser apenas um fato que estava acontecendo numa cidadezinha lá na China, mas que na verdade, uma cidadezinha diante da grandeza da China, diante do tamanho da população chinesa, Wuhan, uma das cidades daquele país, era apenas uma cidade pequena. E aquele mal que surgiu lá, dava a impressão que iria ficar por lá mesmo, mas não ficou. Ele se espalhou pelo mundo e tem tumultuado a vida da raça humana. E está colocando muitos poderosos de cabeça baixa. Muitos poderosos estão ficando enfraquecidos, porque não têm conseguido vencer este mal. E nossa geração está presenciando tudo isto para cumprir o que está determinado nos céus. E no Salmo de número 46, nós lemos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Coisa boa! O socorro bem presente na tribulação.
Eu tenho me esforçado para poder me lembrar disto todos os momentos da minha vida. Todos os momentos que eu deparo com a realidade que não me agrada, com os problemas que mexem com a minha estrutura, que vem para poder tentar me desestabilizar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Aí eu me lembro desta verdade do Salmo 46, que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente nas tribulações. Exatamente o que eu preciso, exatamente o que você precisa. E o salmista continuou dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que acontecesse ou que aconteça um tsunami, ainda que venha uma turbulência que fuja do controle dos seres humanos, mas o Senhor continua sendo o nosso refúgio, o Senhor continuará e continua sendo a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no meio de todas as tribulações, de todas. Deus é inabalável. No verso 4, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, Deus está extremamente bem estruturado. Nada abala ele. Nada, absolutamente nada tira a estabilidade de Deus. Nada mexe com a estrutura dele, para que ele deixe de ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nada. Não há páreo para Deus, nem na terra, nem nos céus, nem nas profundezas dos mares, nem debaixo da terra, nem no inferno. Não há páreo para Deus. Ele continua na sua estrutura. Ele continua poderoso, como nosso refúgio e fortaleza no meio das tribulações. No verso 5 do Salmo 46, o salmista escreveu: Deus está no meio dela, da cidade dele. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, ele olhava, mesmo tendo as adversidades que eles estavam passando, Jerusalém, a cidade deles, a cidade de Deus na terra, a cidade que Deus escolheu para ele na terra, sempre afrontada, sempre perseguida, sempre rodeada pelos seus inimigos, com o objetivo de tomá-la, de dominá-la, de destruí-la. Mas mesmo assim, Deus, da sua santa morada nos céus, ele estava zelando por Jerusalém, a cidade que ele escolheu na terra para ele. O salmista sabia disto, e então ele não tinha medo. Assim como Deus está na sua morada celestial, de maneira inabalável, também ele está cuidando de nós. Ele está cuidando do que ele possui aqui na terra. A terra é dele. Os povos são dele. As pessoas hoje, elas estão focadas apenas em entender as profecias de Apocalipse, do Apocalipse.
E elas não conseguem compreender o momento glorioso que nós estamos vivendo. A humanidade não está conseguindo compreender o momento que ela está vivendo. Apesar da pandemia, apesar das incertezas, apesar do medo que está sendo utilizado por Satanás para acuarem as pessoas, para colocá-las em cativeiros dentro das suas próprias casas, mas eu não posso me esquecer de uma verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta? Quando nós lemos em Efésios capítulo 4, Paulo escreveu que o Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ele levou cativo o cativeiro. Além de ter levado cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens, com o propósito de fortalecer o seu povo, fortalecer a sua igreja, para que o povo de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus não se sinta abalada, amedrontada, acuada, e da mesma maneira que o ímpio está se sentindo acuado, amedrontado e preso dentro da sua própria casa, muitos crentes estão com esse mesmo sentimento. Mesmo sentimento de estarem confinados, num confinamento dentro da sua própria casa, que ao invés de ser um local de aconchego, um local de prazer, está se transformando em um local de tormenta, porque a violência doméstica só tem aumentado nesses dias difíceis. A violência doméstica tem sido um instrumento de Satanás para destruir muitas vidas nos dias atuais. Porque as pessoas entraram neste confinamento dentro das suas próprias casas, esquecendo de buscar em Deus a fortaleza de Deus, a alegria de Deus, a ajuda de Deus para poder vencer as aflições, as tribulações que se abatem sobre a terra. Nós estamos vivendo uma grande oportunidade. A oportunidade de conhecer mais a Deus, de buscar mais o Senhor, de depender de Deus, de acreditar que este mal que veio sobre a face da terra é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós fortalecermos nele na força do seu poder. Porque isto que está acontecendo hoje, o vírus que está causando esta angústia na vida dos moradores da terra, se comparar com o que está predito para acontecer no período da grande tribulação, isto é apenas um ensaio, isto é apenas um treinamento para nos preparar para dias piores que estão por vir. Eu jamais me esquecerei de dizer aquilo que o Pai das luzes nos falou. E o que é que ele nos falou? Ele nos falou que a terra é dele, o mundo é dele, e ele não abriu mão da terra, ele não passou uma procuração da terra para ninguém, ele não desistiu da terra, ele não desistiu do mundo, ele não desistiu de nós. Mas ele decretou acontecimentos para poder chamar a atenção das pessoas. Então nós estamos tendo aí uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade de nos achegarmos a Ele, de abaixar a cabeça diante dEle e dizer: amém, Senhor, eu me humilho na Tua presença, porque se essas coisas estão acontecendo, é porque o Senhor tem planos e o Senhor tem propósitos. Então eu quero compreender quais são os Teus planos, quais são os Teus propósitos, porque o Senhor é fiel e não permitirá que venha sobre nós um fardo que nós não podemos suportá-lo. O problema é que muitas vezes nós negligenciamos a nossa responsabilidade e entramos neste confinamento e deixamos de cumprir com a nossa função. Mesmo no meio das trevas, agora sim que é a hora da igreja brilhar. Mesmo no meio
deste pânico que se estendeu por todos os continentes, em todos os lares. É a hora de nós erguermos as nossas cabeças e dizer, como disse o salmista: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no meio das tribulações. Ele está conosco. Lembra das palavras do Senhor Jesus: eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixa no meio da aflição e fala para nós assim, ó, se vira, o problema é de vocês. Vocês é que pecaram, vocês é que passaram por cima da palavra de Deus, agora sofra as consequências. Não. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e que sem Ele nós não conseguimos prevalecer. Por isso Ele nos ajuda. Quando eu lembro do episódio do Davi, quando ele fez o recenseamento fazendo contrário à vontade de Deus, e Deus manda o profeta ir até ele, dizendo para ele escolher. Ele deveria escolher entre três coisas que Deus havia determinado. E não eram coisas boas, nenhuma delas era coisas boas. Quando nós lemos esse episódio, eu até citei isto no nosso último vídeo, a respeito desta questão que aconteceu quando Davi desrespeitou a palavra de Deus e agiu de uma maneira irresponsável, fazendo o recenseamento que Deus falara para ele não fazer. Deus falou para ele não fazer o recenseamento, mas ele, teimoso, coração endurecido, ele foi e fez o recenseamento passando por cima da ordem de Deus para a sua vida. Aí depois veio as consequências terríveis. Deus faz o quê? Deus fala para ele. Nós lemos isso no segundo livro de Samuel, quando Deus manda um mensageiro até ele dizer para ele que ele deveria escolher. Ele deveria escolher o que Deus ia fazer. Deus manda Gade, o vidente, ir até ele, dizer para ele assim: olha, escolhe, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que te faça. E o Gade foi até ele e falou para ele: queres que 7 anos, queres que seja ou venha 7 anos de fome sobre a tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Eu vejo que neste momento o Davi teve uma grande oportunidade na sua vida de se humilhar diante de Deus, diante do enviado de Deus, diante do Senhor, e pedir misericórdia, meu Deus, que nenhuma destas sugestões se cumpram, porque, meu Deus, seria terrível 7 anos de fome. Tenha compaixão de nós, meu Deus. Seria terrível também eu ter que fugir diante dos meus inimigos. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque seria terrível eu ter que fugir, eu ter que ficar fugindo com a minha família diante dos meus inimigos por 3 meses. Mas também seria terrível, meu Deus, uma peste de 3 dias sobre a minha cidade, sobre o meu povo. Não, meu Deus, que não aconteça nada disso. Eu me humilho na tua presença, eu peço perdão ao Senhor pela minha falha, pela minha transgressão. Ele podia ter feito isto, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente no meio das tribulações. Então ele podia ter dito isto para Deus, ele podia ter dito: Senhor, tenha compaixão, mas ele não fez isto.
Ele escolheu uma das opções, que viesse a morte, a peste sobre a sua cidade por 3 dias. E o resultado foi que morreu mais de 70.000 homens. Aí, depois que morreu mais de 70.000 homens do povo, depois que isso aconteceu, quando o anjo do Senhor estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruir, e aí quando Deus arrependeu-se ou mudou de ideia o Senhor do mal que ele havia determinado na destruição de Jerusalém, destruição do povo, através do anjo, o próprio Deus foi quem disse: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O próprio Deus foi que pôs um basta na destruição. Mas o Davi ficou lá quietinho, assistindo a destruição. Aí depois que já tinha morrido mais de 70.000 homens, quando Deus já havia mandado o anjo parar a sua ação, aí no verso 17 do segundo livro de Samuel, no capítulo 24, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Mas ele já tinha feito a escolha, ele já havia escolhido 3 dias de peste. Ele próprio já havia decretado a sentença do seu povo. Ele devia ter se humilhado antes. Ele devia ter clamado a Deus misericórdia antes, sabendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente no meio da tribulação. Ele deveria ter olhado para esses atributos de Deus, para esta misericórdia que se manifesta na fortaleza que ele se mostra a nós, para esse poder que se manifesta no refúgio que ele se dá para nós. Ele deveria ter se amparado nesta grandeza de Deus, que é o socorro bem presente no meio das tribulações, antes que houvesse a matança. Mas ele deixou rolar a matança, ele deixou morrer o povo. Quando o próprio Deus, por conta própria, decide em mandar o anjo parar, aí o Davi vem lá todo bonzinho, dizendo: basta, Senhor. Já havia morrido mais de 70.000 pessoas. Só aí que ele caiu a ficha, que ele acordou. Ele podia ter evitado aquela tragédia, se ele tivesse humilhado diante de Deus, pedido a misericórdia do Senhor, acreditado na palavra de Deus que é fiel. Ele mesmo havia conhecido Deus na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua fidelidade. Mas ele deixou correr solto a pestilência sobre o seu povo. Depois, quando o próprio Deus já havia dito para anjo: chega, ele compadeceu de Jerusalém. Aí lá vem o Davi todo bonzinho: basta, Senhor, eu fui quem pequei, eu fui quem errei. Essas ovelhas, o que elas fizeram? Ele devia ter feito isto antes, confiando no socorro de Deus, confiando na fidelidade do Senhor Jesus, confiando no poder do Deus vivo. Ele podia ter feito isto. Ele podia ter acreditado que o Deus da sua vida, o Deus que ele mesmo dizia: via o Senhor à minha direita, porque tu estás comigo, eu não serei abalado. Ele mesmo que disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ele mesmo disse no Salmo 91, que o anjo do Senhor nos guarda de todo mal, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Ele mesmo disse isso: caia 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas aí, no meio da tribulação, no meio das consequências,
ele acomodou, acovardou. Aí depois que a tragédia já havia sido concretizada, porque ele mesmo havia feito a escolha da peste sobre o seu povo, aí ele chega como um bonzinho diante de Deus. Mas Deus é fiel. Ele já havia parado a peste. Não porque o Davi havia alcançado a misericórdia de Deus por sua fé. Não, porque ele foi negligente na sua ação. Mas é porque a terra é de Deus. A cidade de Jerusalém é de Deus. E ele tinha propósito para ela. Assim como a nossa cidade é de Deus, a nossa nação é de Deus, as nações da terra são do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que é o próprio Deus Todo-Poderoso, pela sua misericórdia, é que já decretou o fim dessa pandemia. Não que nós tenhamos sido ousados, corajosos, determinados, convocado um jejum nacional, como fez lá o rei da Síria, de Nínive, quando Jonas pregou a mensagem de arrependimento para eles, quando Deus falou que ia destruir a cidade de Nínive, por causa dos pecados deles. Mas antes, Deus envia Jonas para pregar para Nínive. Jonas confrontou Deus não querendo ir para lá, comprando uma passagem no navio para ir para outro lugar que não tinha nada a ver com Nínive. Você conhece a história? Pois é. Deus fez com que viesse aquela tempestade no mar, até que Jonas fosse lançado no mar. Deus prepara o grande peixe, provavelmente uma baleia, que o engoliu e depois o lançou na praia de Nínive. Exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. E lá ele pregou a mensagem de arrependimento. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi que o rei, o povo de Nínive, deu ouvido à voz de Deus. Se humilharam diante do Senhor. Houve ordem do rei para que todos jejuassem, até os animais. E Deus não destruiu Nínive, porque viu no coração daquela população o desejo de receber a misericórdia do Senhor, e se humilharam para ele, e Deus não permitiu a destruição vir sobre Nínive, porque Deus tinha planos para aquele lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós nos dias atuais. Porque o que se vê são as pessoas apenas, a maior parte dos meus irmãos na fé, a maior parte deles ficaram dentro das suas casas, confortavelmente, nas lives, com provavelmente suas pipoquinhas fresquinhas, seu refrigerante geladinho, e ficando lá no confinamento, e deixando o vírus correr solto por aí. Ai de mim, ai de você. Ai dos moradores da terra, se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque mesmo sabendo quem é Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no meio das tribulações, muitos de nós não clamamos a Deus até hoje com sinceridade e fé, em nome do Senhor Jesus, para que este mal pare, para que essas incertezas cessem sobre a face da terra. Mas estamos tendo aí uma oportunidade de aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor, a desejar estar com o Senhor. Ainda no Salmo de número, que eu citei aqui para você, ainda no Salmo de número 46, o salmista continuou dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos lembrar disso. Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar tantas coisas inúteis. Quantas besteiras, asneiras estão sendo ditas por muitos pregadores do evangelho nos dias atuais. Poderiam ficar calados, ao invés de incitar muitas vezes a dúvida, querendo adivinhar coisas, focados apenas nas questões que o Senhor cita em Apocalipse, deixando de cumprir com o propósito do agora, do dia de hoje, deste momento, do presente momento que nós estamos vivendo. O presente momento exige de nós ação. Exige de mim ação de fé, exige de você ação de fé, pois foi para isto que nós fomos comprados, e não por preço de ouro ou de dinheiro, de moeda, que desvaloriza a cada dia, mas fomos comprados pelo preço do sangue do Filho do Deus vivo, que deixou o seu trono de glória e veio ao mundo perdido, o mundo que jaz no maligno, exatamente para buscar e salvar o que estava perdido, e ainda nos capacitou com poder e autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, com total convicção de que nada nos causará dano. Mesmo conhecedores desta verdade, muitos de nós nos acovardamos dentro das nossas casas e deixa o bicho correr solto. Não clamamos a Deus para que Ele interfira nessa situação. Ainda bem que Deus é misericordioso. Do mesmo jeito que Ele fez com Davi. Ele mesmo falou para o anjo: pare. Pare a destruição. Pare a destruição. Aí depois que já havia parado a destruição, o anjo lá na eira de Araúna, aí lá vai o Davi bonzinho. Lá vai o Davi dizer para Deus: eu é que pequei. Essas ovelhas nada fizeram, mas mais de 70 mil já havia sido ceifado por causa da iniquidade dele, do pecado dele, da negligência dele, da insubordinação dele diante do Senhor. Nós precisamos ter convicção de que esse é o nosso tempo, que você se empenhe para fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos hoje, utilizando todas as suas forças. Muitas vezes nós ficamos planejando só o que nós queremos fazer no futuro, e deixamos de atuar no presente com determinação, com ousadia e com fé. E é o que você precisa fazer, é atuar hoje no presente, neste momento, com determinação, com ousadia e fé, porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, espírito de pânico, espírito de terror, não. Deus nos deu espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de poder, espírito de moderação. O Espírito Santo de Deus, foi este Espírito que Deus colocou sobre nós, foi esse que Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar o Pai, e Ele enviará outro Consolador, que estará convosco todos os dias, que estará convosco.
E ele foi para os céus, rogou a Deus, e Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que está conosco todos os dias, mas às vezes nós nos comportamos como se nós nem conhecêssemos o Espírito Santo de Deus. Às vezes nosso comportamento é como pessoas que não sabem, que não lembra que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no meio das tribulações. A igreja é a luz do mundo que jaz no maligno, um local perigoso. Porque Satanás, com a sua força-tarefa, ele quer roubar, matar e destruir. E ele não tem misericórdia. Ele não tem compaixão. E nós precisamos, na força do Espírito Santo que o detém, levantar contra ele e dizer: alto lá, Satanás, pare as suas ações, pare as suas manobras infernais, em nome do Senhor Jesus. Seja repreendido, Satanás, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Seja repreendido esta força do engano que está agindo sobre a face da terra, utilizando o vírus para causar medo, para colocar a população mundial numa situação de medo, como se não houvesse um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no meio dessas tribulações. Temos que fazer isto. É preciso fazer isto. É preciso nos levantarmos com ousadia, confiando quem é o Senhor, confiando quem é Jesus Cristo, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e nos deu poder também, dizendo para nós: o que vocês ligaram aqui na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligaram aqui na terra terá sido desligado nos céus. Então é hora de nós agirmos, não ficarmos preocupados só com o período do Apocalipse, mas é hoje, agora, inevitavelmente o tempo do Apocalipse chegará. Mas hoje, agora, é tempo de ação, é tempo de levantar a cabeça e dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu estou esperando, do que eu creio, do que eu estou pensando, infinitamente mais. Vou clamar, vou me levantar, vou clamar. Vou pedir socorro a este Deus poderoso, que é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no meio dessas tribulações. Vou clamar a Deus. Vamos fazer isto para que a nossa existência tenha de fato um sentido e para fechar a boca de Satanás. É claro que Deus está supervisionando tudo isto. Ele está no controle, mas Ele nos deu a autoridade para o que nós ligarmos na terra. A igreja, ela foi constituída legitimamente como a representante de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo aqui na terra, a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei das Nações aqui na terra. Então é hora de nós nos levantarmos, cada um, desligar a televisão, desligar o celular e todos os aparelhos e colocar o joelho no chão e pedir a Deus: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia, meu Deus. Senhor, misericórdia, porque a matança não parou ainda. O vírus continua matando. Que Deus tenha compaixão de nós. Tenha compaixão das famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Tenha compaixão dos agentes de saúde, dos profissionais da saúde, que já não sabem mais o que fazer. Que muitas vezes tem até que fazer a escolha. Quem é que eles vão entubar? Quem é que eles vão deixar morrer? Enquanto nós, a igreja, muitos estamos comendo pipoca,
bebendo refrigerante geladinho, na nossa zona de conforto. É certo que não há nenhuma condenação sobre nós, porque é Deus que nos justifica, mas nós seremos julgados segundo as nossas obras. Lembra o que Jesus Cristo falou? Venho sem demora, e vou dar o galardão a cada um pela sua obra, ou pelas suas obras. Comigo está o vosso galardão, pelas vossas obras. É hora de nós agirmos. É hora de nós agirmos. Então chega de ficarmos procurando quem é o culpado, de onde veio o vírus, cadê o governo que não age? Age, igreja, vamos agir nós, a luz do mundo. Vamos pedir a Deus misericórdia. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no meio destas tribulações que nós estamos vivendo hoje. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, que possui os céus e a terra, bendito seja o teu santo nome, que com poder e graça tem sustentado os céus e a terra e tudo que neles existem. Que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, a nossa negligência, que o Senhor perdoe o nosso comodismo, o nosso conformismo com este mundo, com esta situação complicada que se instalou sobre a terra. E muitos de nós nem clamamos a tua misericórdia, nem clamamos o perdão pelos nossos pecados, nem clamamos perdão pelos pecados da nossa família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor perdoe a nossa negligência, que o Senhor perdoe a nossa falta de fé, que o Senhor perdoe a nossa incredulidade, a nossa insensatez, que o Senhor perdoe, meu Deus, a nossa insensibilidade diante do sofrimento, diante da angústia, diante do medo, diante do pânico que tem assolado com milhares e bilhões sobre a face da terra. Que o Senhor nos perdoe por falta de sensibilidade, por falta de amor, por falta de compaixão, por falta de misericórdia. Acomodamos a nossa zona de conforto e deixamos o inimigo fazer o que ele quer. Quando que o Senhor nos capacitou com poder para parar o mal. Por isso, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa iniquidade. Lava-nos com água pura do teu rio que nasce debaixo do teu trono. E purifica-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Perdoa os nossos pecados. Que nós venhamos mudar o nosso comportamento. Que nós não venhamos constituir um trono de julgamento pelas coisas que estão acontecendo, mas que venhamos constituir um trono de clamor, de misericórdia, um trono de compaixão pelas vidas que estão perecendo, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Oh, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um coração humilde, quebrantado, misericordioso, um coração compassivo, piedoso, um coração amoroso, que compadece dos que estão sofrendo, que compadece dos que estão chorando, que compadece dos que estão em desespero, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, tira a dureza do nosso coração e nos abençoe, meu Pai, para que a igreja do Senhor se levante como voz de alento, voz de consolo, voz de esperança, voz de refrigério, voz que repreende o mal, em nome do Senhor Jesus.
Oh, meu Deus, abençoa esta casa, abençoa esta família, meu Deus. Abençoa esses que estão deprimidos, oprimidos, abatidos, desconsolados, porque estão vivendo dias difíceis e não têm força para reagir, meu Deus. Que o Senhor os alcance, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, papai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia para todas as famílias da terra, desde daqueles que assentam nos tronos, desde aqueles que assentam nos palácios, aqueles que estão no barraco mais humilde da favela, aqueles que moram debaixo do viaduto, debaixo das marquises da vida. Que o Senhor tenha compaixão deles, meu Deus. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós te pedimos nosso socorro bem presente, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no meio dessas tribulações. Nós te pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo, que carregou o madeiro e nele morreu, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, com a certeza que a tua misericórdia já está nos alcançando, já nos alcançou e já alcançou todas as famílias da terra. Nós te agradecemos, papai, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço. Compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro.